Bom, então quando a gente fala de estratificação de risco pelo Colégio Americano, então primeiramente a gente falou do Parquet. O Parquet ele é binomial, né? Ele é dicotômico, na verdade. O cara pode e o cara não pode fazer atividade física, né? Então, se eu falar um sim lá, eu vou para o médico. Se eu falar não em todas, eu estou liberado para atividade física. Quando eu estou acima de 45 anos, eu tenho uma restrição em relação à idade para atividade vigorosa, ok? Então, matou do colégio do Parquet. Quando a gente fala do colégio americano, até 2014, qual que era a proposta do colégio americano? Olha, eles falavam o seguinte, olha, para você realizar a estratificação de risco, para teste de esforço, não somente o teste de esforço, mas para iniciar um programa de atividade física, a gente tem que primeiro investigar sinais e sintomas. Então, a primeira coisa que eles propunham é investigar sinais e sintomas. Então, o que seria isso, né? Seria isso é perguntar isso aqui para o seu cliente. Ó, o senhor sente dor ou desconforto em áreas anginosas? Em áreas anginosas são áreas referentes a evento cardiovascular. Quais são? Braço direito e braço esquerdo, parte anterior e posterior do pescoço, mandíbula e tórax. Tórax do lado direito ou tórax do lado esquerdo. Então, se você sente alguma dor nessas áreas e tal, quando realiza atividade ou em repouso, então a pessoa vai falar que sim ou que não. Se você sente falta de ar em pequenos esforços, então varrendo a casa lá, lavando uma vasilha, fazendo uma caminhada, o senhor sente falta de ar, né? Então seria essa a pergunta. O senhor já teve alguma síncope, né, ou tonteira, ou algum desmaio? Então é uma outra pergunta também que tem que ser feita. O senhor apresenta alguma tonteira ou tontura em mudanças de posição? Então estou sentado, fico em pé, fico tonto, fica tudo escuro. Dependendo da velocidade, até às vezes acontece até com pessoas jovens, né? Muito tempo sentado e ficar em pé rápido é uma coisa, pode acontecer. Mas se acontece frequentemente essa mudança de postura e existe algum tipo de mudança, né? E eu fico tonto, fico com a visão turva, então isso pode ser sinal de alguma questão cardiovascular. Possui alguma palpitação, uma fadiga incomum em esforços usuais? Então, se eu responder alguma coisa aqui, que sim, eu já automaticamente sou classificado como alto risco. Ok? Outra coisa que é investigada também, dentro dos sinais e sintomas, outro fator que é investigado são doenças crônicas presentes não tratadas, né? Então, a gente também pergunta se existe alguma doença crônica degenerativa não tratada. Se a pessoa falar que tem sinal sintoma ou doença crônica degenerativa não tratada, ela já é alto risco automaticamente. Bom, feito isso, agora eu vou investigar o que a gente chama de fatores de risco cardiovascular. Então, a primeira questão que eu vou perguntar é a questão da idade. Então, o critério é, para você ter o fator de risco idade, você tem que ter acima de 45 anos ou acima de 55 anos se for mulher. Então, no meu caso, eu tenho 44, eu não tenho fator de risco para idade. A história familiar, eu vou perguntar ao cara, olha, você tem algum infarto agudo do miocárdio, revascularização cardíaca e morte súbita na família? Aí se ele falasse, no meu caso, eu não tenho ninguém que morreu de infarto agudo do miocárdio, revascularização cardíaca ou morte súbita. Então eu não tenho fator de risco para isso aqui. Por quê? Ninguém morreu antes de 55 anos sendo parente do meu pai, e ninguém morreu antes de 65 anos sendo parente da minha mãe. Então eu não tenho esse fator de risco. Porque tem que ter um desses três, ou um ou outro, né? E tem que ser parente do pai, ou o pai, antes dos 55 anos, ou parente da mãe, ou a mãe antes de 65 anos. Tabagismo, fumante, ou com menos de 6 meses de interrupção? Olha, tabagismo,
Eu fumei outro dia desse aí no carnaval. Então, eu não fumo com frequência, mas eu tenho um fator de risco para o tabaco, tabaco. Pressão arterial. Pressão arterial minha é normal. Então, ela está abaixo de 140 ou abaixo de 90. E eu não tomo medicação hipertensiva. Dislipidemia. Meu colesterol é normal. Não tem alteração no colesterol. Minha glicemia em jejum é normal. Ela está abaixo de 100. Não sou obeso. Então, faço atividades físicas por mais de 3 vezes na semana, mais de 30 minutos. Em exercícios moderados, pelo menos. Então, eu não tenho isso aqui. Tá? Então, avaliando aqui, eu não tenho eu só tenho um fator de risco e tenho um fator proteção, porque meu colesterol bom, o último exame de sangue que eu fiz, ele foi 98. E pede para esse fator de proteção ele ser maior que 59. Então, eu tenho um fator protetor. Então, consequentemente, eu sou uma pessoa que tem um fator de risco. Por que eu só tenho um fator de risco? Porque esse fator proteção anulou um fator de risco. Ok? Então, na verdade, eu tenho 0 fator de risco. Eu não tenho fator de risco. Porque esse fator aqui anulou o fator que eu tinha. Se eu tivesse 2 fatores de risco, vamos imaginar que eu tivesse hipertensão. Se eu tivesse hipertensão, esse fator aqui ia anular um dos dois. Então, na soma, eu teria um fator de risco somente. Entendido isso? Espero que tenham entendido. É muito tranquilo de entender. Baseado nessa questão, um professor chamado Santos, em 2001, propôs esse organograma aqui, esse fluxograma, para a gente poder tomar decisão em relação ao que fazer com o cliente. Então, se eu olhar aqui, o cara iniciou aqui. A gente pergunta, você é doente? O que é doente? Qual doença, né? São as doenças crônico-metabólicas. Você tem alguma doença crônico-metabólica não tratada? É o cara. Sim. Ou então, não sou doente, tenho diabetes, mas eu trato. O senhor apresenta alguns sinais e sintomas? Eu faço aquele conjunto de perguntas para ele. Aí ele fala, sim. Então, esse cara é risco alto. Ele é risco alto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou encaminhar ele para o parecer do especialista e ele pode fazer atividade física leve. Ficou parecendo tudo menos o leve. Beleza. Ok? Entendido isso? Então, se ele tem doença ou apresenta sinais e sintomas, ele tem que vir para cá, ele é assim. Agora, eu perguntei para o cara, ele falou que não. Ele falou que não tem doença e nem apresenta sinais e sintomas, então ele vem para cá. Aí que a gente tem que investigar. Se ele é jovem. Então, o que é jovem? Jovem é aquele cara menos de 45 anos para homem, menos 55 anos para mulher. Então, homem e mulher. Então, esse cara aqui, ele é jovem. Então, se eu perguntar para ele, qual a sua idade? Ele, 35 anos. Beleza. Aí eu vou ver quantos fatores de risco ele tem. Ele tem até um fator de risco? Tem até um fator de risco. Então, ele vem para cá, ó. Então, se é jovem e tem até um fator de risco, esse cara é risco baixo. E esse cara pode fazer atividade física vigorosa, moderada, óbvio, e leve. Ok? Se esse cara fala comigo aqui que não é jovem, ele automaticamente vem para cá. Ó. Ele é risco moderado e ele pode fazer atividade física moderada, leve, e ele pode fazer teste submáximo. Tá? Então, isso era a visão do Colégio Americano até 2014. Era esse quadro que a gente utilizava. A partir de 2014, o Colégio Americano publicou uma atualização da forma de você fazer o screening para participação, para pré-participação em exercício. Então foi publicado esse artigo eu vou deixar
no Google. Gostaria que vocês fizessem a leitura dele. E o que o Colégio Americano ele, ele leva em consideração nesse artigo, né? Qual que é a problematização do artigo? Ele fala assim, olha, a gente cria muita barreira para as pessoas fazerem atividade física. A gente quer investigar fatores de risco, a gente quer exame, a gente fica criando, eu quero exame invasivo, não invasivo, para ter segurança e tal. E o risco de se morrer fazendo atividade física é muito pequeno. Ele até coloca lá vários estudos e vários testes que foram feitos, inúmeros laboratórios que controlaram qual que é o risco de morte ao exercício, né? E aí ele fala que tem que, ele percebe também, os autores do trabalho, eles percebem que os fatores de risco que a gente investiga não tem uma ligação direta com morte no exercício, né? E que os benefícios do exercício eles são mais importantes do que o risco de morrer fazendo atividade física. Então eles propõem esse artigo para fazer uma adaptação, uma atualização na forma de você fazer um scanner, né, na participação de exercício, né, ou iniciar um programa de exercício. Tá? Então eu vou deixar esse artigo para vocês lerem aqui no material. Está bem detalhado já o que o Colégio Americano pensou para poder falar sobre isso, mas eu gostaria que vocês fizessem a leitura, ok? Bom, como que está hoje, né? Ou seja, como é que é atualmente, né? A partir de 2014, o que o Colégio Americano começou a fazer? A pergunta é simples: você faz exercício? Você já faz algum exercício? A pessoa vai responder sim ou não. Se ela responder que não, ela não faz atividade física, ela está parada, a gente vem para o lado de cá. Aí eu tenho três opções. O cara, se ele for amarelinho, esse amarelo vômito aqui, é risco moderado. Se ele tiver vermelho, ele é risco alto. Então, o que é o amarelo vômito aqui? Eu não tenho doença crônica e não tenho sinais e sintomas. Mas eu não faço atividade física. Então eu tenho que me adaptar. Então o que é recomendado para ele? Eu fazer teste submáximo com ele e fazer exercício recomendado leve ou moderado. Tá? Se esse cara tem doença crônica metabólica e é assintomático, ou seja, ele não sente porcaria nenhuma, a gente precisa do parecer médico. Mas é recomendado para ele que ele pode fazer exercício leve, mas é recomendado que após o parecer médico ele possa vir a fazer exercício até moderado. Tá? Mesma coisa a pessoa com sinais e sintomas. Ele precisa do parecer médico para liberar ele para a atividade física ou iniciar um programa de exercício físico. E, após a recomendação médica, ele pode fazer exercício leve e moderado. Tá? Ah, mas eu conheço um monte de gente que faz HIIT, que faz alta intensidade. Olha, a questão, eu estou trabalhando com uma ferramenta que me dá segurança de trabalho. O HIIT tem a sua segurança, várias pessoas defendem o HIIT, mas aqui não fala sobre. O Colégio Americano não incentiva esse tipo de atividade. Né? Então, a pessoa está iniciando um programa ou está voltando a fazer um exercício, ela não fazia, e pelos princípios da prescrição, etc., é como o Colégio Americano orienta a prática. Tá? Mas nada impede do profissional achar que ele tem segurança em fazer aqueles estudos que ele utiliza como base, fundamentam ele a fazer exercício intenso. Tá? Mas eu sigo o que isso aqui é uma ordenação do meu pensamento para tomada de decisão, mas respeito quem por motivos A ou B ou por leitura de outros artigos possam fazer diferente. Bom, faz exercício? Sim, faço. Então aqui ele tem o verde, que é risco baixo, aqui é moderado, aqui é alto. Então risco verde, não tem doença crônica e não tem sinais e sintomas, ele pode fazer teste máximo e ou submáximo, e exercício leve a vigoroso. Então perceba que não tem recomendação pela idade aqui, né? Mas a idade é uma recomendação importante, talvez, que a gente tenha que levar em consideração. Né? O amarelinho aqui, ele tem doença crônica metabólica, mas é assintomático, então o teste submáximo,
e recomendado para ele leve e moderado. E aqui, sinais e sintomas, é importante que ele vá para o médico e após o parecer do médico, ele retome gradualmente a realização do exercício. Porque nesse caso aqui o cara ele faz exercício. E por isso que é importante a gente sempre acompanhar a sessão, né? Porque essa questão de sinais e sintomas, o fato de você não sentir hoje não quer dizer que você não vai sentir amanhã. Então você ter o feedback do aluno em relação a sinais e sintomas, sentiu bem, sentiu alguma indisposição, sentiu alguma coisa que chamou atenção. A gente está sempre perguntando ao aluno qual que é a sua condição e se ele sentiu alguma coisa diferente do usual, para que a gente possa estar indicando ele para algum médico ou alguma coisa necessária. Bom, aí a pergunta que fica, né, baseado naquele organograma, que diz aqui até de teste, né, que é o teste, qual que é o teste indicado para a pessoa, né, e tipo de exercício que ele pode fazer, quanto à dose de exercício. Então, será que um educador físico pode conduzir um teste ergométrico? Aí, em 2014, a Circulation publica um texto chamado Supervisão de Teste de Exercício por Não Médicos, né? Então, vou deixar também na sala de aula virtual esse texto. Gostaria que vocês fizessem a leitura. E a grande questão, né, dessa pergunta, em parte esse estudo ou esse texto ele traz para a gente, né? Então, gostaria que vocês fizessem a leitura. É importante a gente ter esse conhecimento, ter essa informação, porque para se fazer teste cardiorrespiratório tem que ter conhecimento de algumas coisas, ter alguns conhecimentos prévios importantes para que a gente possa conduzir. Basicamente, se vocês olharem aqui o material, ele fala sobre... Eu vou chegar até lá. Ele fala sobre... Aqui no material está tudo detalhado, né? Eu já fiz a leitura. Mas ele fala aqui, ó, eu tenho que conhecer o que é uma resposta... O que é uma resposta normal... Eita, não está voltando. Ah, agora foi. Opa, não foi. Foi. Ele fala que... Aqui, ó. Que competência que eu tenho que ter para a condução do teste respiratório, né? Não quer ficar na posição que eu quero. Eu tenho que conhecer a resposta normal e anormal, da frequência cardíaca e da pressão arterial. Não preciso do slide para falar. Eu tenho que conhecer, tenho que ter curso de primeiros socorros, eu tenho que ter experiência, ou seja, eu tenho que ter vivência na atividade, eu tenho que saber fazer ressuscitação cardiopulmonar, né? Então, existe uma série de informações que eu tenho que ter, e ele fala que a pessoa que é experiente, a pessoa que é nível 1, ela tem que fazer pelo menos 200 testes por ano, né? Então, é interessante o artigo, eu gostaria que vocês fizessem a leitura. Uma outra medida importante, que é a medida de pressão arterial, que trata aqui no material, trata das orientações das recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, publicada em 2010, se eu não me engano. E aí fala de maneira geral, né, como que eu tenho que proceder com o paciente, né, ou com o meu cliente. Então, aqui está bem detalhado, né, ele fala como tem que ser. Eu tenho que deixar o cara no ambiente calmo, por 5 minutos relaxando. E aí uma orientação básica minha, pessoal, eu acho que quanto mais velha a pessoa mais tempo ela tem que ficar relaxando um pouco. Porque às vezes ela vem de um lugar mais tenso, ela vem caminhando e assim, com a idade a gente vai diminuindo a nossa capacidade vascular. É lógico que tem outras influências também, né? Se a pessoa, às vezes ela é uma pessoa mais velha, mas ela é treinada. Mas a tendência é que a gente demore um pouco mais a voltar ao nosso estado de calma, né? Certificar-se que o cara não está com a perna cruzada, que ele não está com vontade de ir no banheiro, né? Fazer xixi ou o número 2 mesmo. Se ele não fez atividade física antes, que aí
tem influência na pressão arterial, se ele não bebeu muito café, ou se ele bebeu, se alimentou, né? Se ele fumou. Então é importante que você deixe a pessoa deitada, ou semi-deitada, ou até mesmo sentada, né? Com o braço ligeiramente flexionado. O manguito ele não pode ser colocado com muita folga, então você não pode deixar ele folga, e 2 centímetros acima da fossa antecubital, que é o local logo abaixo do ventre do bíceps. Beleza? Uma outra coisa importante é que o manguito ele tem que ser adequado para o tamanho do braço. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não observam. Esse manguito ele tem que ter o tamanho do braço. O resto é a parte mais fisiológica. Eu vou fazer um vídeo depois de uma demonstração aí da pressão arterial, que eu acho que fica melhor. Mas eu acredito que vocês tenham experiência ou já mediram isso no estágio, alguma coisa assim. Mas vale a pena conversar sobre isso, porque isso é muito importante. Bom, aqui está uma tabela que fala do diâmetro do braço. A maioria dos esfígmos eles são tratados nessa dimensão aqui de 27 a 34 centímetros. Né? Não perceba que tem para criança, para recém-nascido e para adulto grande. Esse de coxa geralmente é para gente muito obesa, né? Que se utiliza. Uma outra informação aqui é a tabela de pressão arterial, que até hoje segue esse modelo. Tentaram reduzir um pouco a pressão arterial, algumas tabelas até trouxeram uma redução. E aqui destaca o seguinte, que 9% das pessoas e 12% das pessoas podem apresentar alteração da pressão arterial sendo mensuradas em repouso. Né? Uns têm a hipertensão do jaleco branco e a outras têm normotensão do jaleco branco. Então, em torno de 21% das pessoas que vão mensurar, elas podem apresentar alteração da pressão arterial por razões emocionais, talvez. Né? E, por último, é importante destacar que a gente não pode fazer nenhum tipo de diagnóstico, ou seja, eu não posso, só porque uma pessoa está com a pressão alta, falar que ela é hipertensa. Eu não tenho habilitação para isso, porque existem vários fatores que interferem na pressão arterial. Então, se a gente olhar para cá, ó, reuniões, dependendo do tipo de reunião, né, a gente tem uma média aí, ó, média, mais ou menos 20 milímetros de mercúrio, é muita coisa. Trabalho, dependendo do trabalho, né, 16 milímetros de mercúrio, e a pressão arterial diastólica. Então, assim, afirmar que uma pessoa é hipertensa é muito perigoso. Primeiro, que a gente não tem habilitação para isso. Segundo, que quem faz isso é o médico. E o médico, para fazer isso, ele faz duas mensurações no mínimo no consultório, em 2 momentos diferentes, pede um exame que chama mapa, que vai fazer a mensuração da pressão arterial durante todo o dia da pessoa, inclusive no sono. Né? Tem vários índices aí para calcular, para determinar que a pessoa ela é hipertensa. Não vai ser nós, numa medida, na academia ou logo cedo, não importa o momento. A gente pode, no máximo, falar com a pessoa: olha, sua pressão está alterada, procura um médico. Né? A gente não pode virar para a pessoa e falar assim: a senhora está hipertensa. A gente não tem essa habilitação, isso é importante destacar. E aí tem um outro problema que a gente estava falando, que eu acho que vai voltar. Eu vou fazer voltar aqui, peraí. Eu vou colocar aqui porque ele está programado para acabar. Né? Então, se eu olhar aqui, olha, tem vários... Ele não vai ficar. Então, eu vou deixar assim, eu acho que está para vocês verem. Tem várias questões que podem influenciar o erro de medida. Então, olha só. O instrumento pode estar descalibrado. Né? A gente carrega esse instrumento para todo quanto é lado. Ninguém leva onde vende o aparelho para calibrar. Então, se vocês fazem isso, parabéns. Mas eu nunca vi ninguém falando que levou um aparelho para calibrar. Às vezes o tamanho do manguito pode estar inapropriado. Até mesmo a colocação do esteto do manguito pode estar frouxo, pode estar muito apertado, etc. O barulho ambiente atrapalha muito. Né? A inexperiência do avaliador, a precisão auscultatória dele, de escutar, o tempo de reação entre escutar e olhar para o ponteiro, o ritmo de desinflar,
Isso tudo tem um peso muito grande da pessoa que está trabalhando com o instrumento. Então não é tão simples assim. A gente torna o troço simples porque a gente faz isso diariamente, a gente acha que é simples, mas não é. Então a gente tem que tomar cuidado. O aferidor, né, a pessoa que faz o exame, ela tem que estar muito atenta. E questões relacionadas ao avaliado. Às vezes o cara tem uma anomalia fisiológica que a gente desconhece, a gente não sabe, né? E aí quando se fala de bexiga cheia, dor, fumo, estresse, isso eleva a pressão arterial. Então, às vezes você não sabe que a pessoa está com uma dor, às vezes você não sabe que a pessoa acabou de fumar, mesmo com cheiro de cigarro, né? Às vezes você não sabe que a pessoa está com vontade de ir no banheiro, que ela não te falou. E, além disso, quando a gente está no exercício, é uma pena, a gente não sabe se vai poder vivenciar isso esse semestre, mas em movimentação demasiada, durante o exercício corrida esteira, é absurdamente difícil mensurar a pressão arterial, né? Tanto mão no corrimão, tanto mão no braço, é difícil mensurar. É difícil, tem que treinar. Então, a pessoa treinada ela tem menos chance de causar erro de aferição da pressão arterial. Então, galera, por hoje é isso. Vou tentar fazer aí os vídeos de uma aula prática de pressão arterial. Não sei se eu vou conseguir, mas o intuito é tentar ajudar. Qualquer dúvida, pode postar lá logo abaixo, lá no próprio, no Google, na sala de aula, né, vocês postam lá as questões que quiserem perguntar. Eu vou tentar fazer alguma tarefa aí, alguma coisa relacionada a esse conteúdo, e aí vida que segue, tá bom? Se cuidem aí, continuem fazendo sua quarentena, se for possível, né? Cuidem dos vovós e das vovós, né? Eles são os mais prejudicados aparentemente. Um grande abraço para vocês aí. Tudo de bom.